Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai ao Instagram e Facebook. Para ir ao YouTube é só digitar Paulo Roberto Maciel e chega lá. Liturgia referente ao dia 22 de maio de 2025, quinta-feira, na quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. O presidente da celebração pode também optar por fazer uma celebração em memória facultativa a Santa Rita de Cássia. Então, ele pode ou não fazer. É uma opção, é facultativa. Neste caso, a cor continua sendo branca, então não muda a cor. Permanece branca a cor. Vamos lá, então. Agora nós temos aqui a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7º ao 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade Moisés tem os seus pregadores, que leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esta é a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7º ao 21, é a primeira leitura da quinta-feira, 22 de maio de 2025, nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Salmo responsorial é o Salmo 95, na Bíblia Vulgata, ou 96 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º A, 2º B ao 3º, 10º, refrão, versículo 3º. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todos, em todas as nações. Repitamos o refrão. Anunciai as maravilhas do Senhor
entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Repitamos: anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Vamos agora ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo discípulo mais amado, o apóstolo São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. O Evangelho de São João foi escrito quando ele tinha praticamente 100 anos, ou próximo disso. Portanto, foi o último evangelho escrito, é o único também chamado assinótico, quer dizer, não tem semelhança com os outros. É mais espiritual, teológico. Vamos aclamar primeiro, vamos recepcionar o evangelho com muita alegria. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ver o que diz o livro, a revista Deus Conosco. Deixemos que o amor infinito de Cristo tome conta de nós. Seu amor faz circular a vida e a esperança entre nós. E vem do Pai. Cristo nos amou com o mesmo amor e a mesma intensidade com que amou o Pai e o serviu na fidelidade. Amar a Deus é, antes de tudo, deixar-se amar pelo próprio Deus, como fez Jesus. Devemos, pois, responder com alegria a esse dom inefável. Olha, minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena, disse Jesus. Alegria é a satisfação que toma conta de nós quando temos um bem e sabemos que o temos. Quanto maior o bem e quanto mais consciência temos de sua posse, tanto maior nossa alegria. Não há bem maior do que sermos amados por Deus, por maiores que sejam nossas dificuldades e nossos sofrimentos, não nos podem tirar essa alegria. Se é que, de fato, acreditamos que Deus nos ama. No amor está nossa plena realização. Agora uma reflexão aqui do livro Palavra e Vida, né, sobre João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Não sabemos muitas coisas de... Não, aqui não tem, peraí. Não, perdão, eu me enganei aqui. Vamos ao livro Dia a Dia com o Evangelho. É aqui que está a reflexão que eu vou passar. Olha, se há um tema sobre o qual Jesus não se cansa de insistir, é o amor.
Permaneçam no meu amor. O amor de Jesus é concreto, realmente verdadeiro. Né? É até um pleonasmo aqui, né? Realmente verdadeiro. Mas é real, é feito de obediência à vontade do Pai. Jesus é infinitamente amado pelo Pai e, por sua vez, ama intensamente os discípulos, a ponto de entregar-lhes a própria vida. Esse é o modelo de amor, dar a vida pela pessoa amada. Mas o amor de Jesus pode ser, aliás, ele pede por nossa resposta. É um amor que vem para nós e nós temos que corresponder. De que maneira podemos expressar o nosso amor a Jesus? Nossa maneira de amar será pôr em prática os seus mandamentos. Esse é o amor que Jesus pede aos seus seguidores, um amor incondicional que nada espera como recompensa. À medida que atingirmos esse nível de amor, poderemos experimentar a alegria completa que só Jesus pode dar. Agora vamos aos santos do dia, porque eles praticaram o amor de Jesus. Santa Rita de Cássia, religiosa, é a missa que pode ser rezada em memória facultativa pelo presidente da celebração. Santa Rita de Cássia faleceu em 1457. É a padroeira das causas consideradas impossíveis. Suportou com paciência os maus tratos do marido. Após a morte dele e dos filhos, entrou para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Então ela é uma agostiniana. Assim como o Papa atual, Leão XIV, é agostiniano. Ela foi uma religiosa exemplar e, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Rita nasceu no ano de 1381 na cidade de Cássia. Por isso, Rita de Cássia. Cássia, na Itália. Na infância manifestou sua vocação religiosa, mas para atender aos desejos de seus pais, já idosos, Rita casou-se com um homem de nome Paulo Ferdinando. Seu marido tornou-se violento e agressivo. A tudo ela suportava com paciência e oração. A penitência e a abnegação de Rita conseguiriam convertê-lo aos preceitos do amor a Cristo. Entretanto, suas atitudes passadas deixaram um rastro de inimizades, que culminaram com seu assassinato, trazendo grande dor e sofrimento ao coração de Rita. Dedicou-se então aos 2 filhos, ainda pequenos, que na adolescência descobriram a verdadeira causa da morte do pai e resolveram vingá-lo quando crescessem. Rita pediu a interferência de Deus para tirar tal ideia da cabeça dos filhos. Se isso não fosse possível, que Deus os levasse para junto dele. Em menos de um ano, os 2 filhos de Rita morreram sem concretizarem a vingança. Rita ficou sozinha no mundo e decidiu dar um novo rumo à sua vida. Determinada, resolveu seguir a vocação revelada ainda na infância, ou seja, tornar-se monja agostiniana. Ela se entregou completamente a uma vida de orações e penitências, com humildade e obediência total às regras agostinianas. Sua fé era tão intensa que na sua testa apareceu um espinho da coroa de Cristo, estigma que a acompanhou durante 14 anos. Rita morreu no ano de 1457, aos 76 anos, em Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Os fiéis a consideram a santa das causas impossíveis. Então, Santa Rita de Cássia é uma santa italiana. O marido era violento, ela conseguiu convertê-lo, mas ele acabou sendo assassinado, porque fez muita violência, né? A vida é assim. Depois os filhos dela também morreram. E ela tornou-se uma monja agostiniana. Santa Rita de Cássia, rogai por mim. Santa Rita de Cássia, rogai por nós junto a Deus.
Santo do dia 22 de maio, Santo Atão, bispo, faleceu mais ou menos em 1153. Depois de ter sido abade da ordem de Vallumbrosa, foi eleito para a sede episcopal de Pistoia, na Itália. Santo Atão, que foi bispo, rogai por nós, porque hoje ele é santo e está junto de Deus. Santo do dia 22 de maio é São Domingos Nigon, mártir, faleceu em 1862. Foi pai de família, decapitado durante as perseguições na Ásia, no continente asiático, mais precisamente no país chamado Vietnã. E ele morreu por recusar-se a renegar a sua fé em Cristo Jesus. É um mártir de Cristo. São Domingos Nigon, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Bem-aventurada do dia 22 de maio é Beata Humildade, nome de batismo Rosana. Foi abadesa. Faleceu em 1310, aos 24 anos. Ela e o marido decidiram abandonar o mundo e abraçar a vida religiosa. Atraídas por seu exemplo, várias jovens juntaram-se a ela no mosteiro de Santa Maria Novella, do qual tornou-se priora. É santa, ou quase santa, né? Humildade, olha o nome diferente. Nome que ela adotou, humildade. É o contrário da arrogância, né, que muitas pessoas têm. Ela foi humilde. Bem-aventurado do dia 22 de maio é o beato João Forrest. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e mártir. Faleceu em 1538. Foi um religioso franciscano queimado vivo no reinado de Henrique VIII na Inglaterra. E ele foi morto, tornou-se mártir por defender a unidade católica. Bem-aventurado do dia 22 de maio é o beato Matias de Arima. Foi mártir também, entre tantos que morreram por Cristo Jesus e pela Igreja Católica. Matias de Arima faleceu em 1620, foi catequista de Omura, no Japão, também no continente asiático. Foi torturado até a morte por recusar-se a delatar os missionários. Beato Matias de Arima, rogai por mim, rogai por nós. Falta apenas um grau para ele ser canonizado. Ele chegou até beato, só falta um ato da igreja para ele se tornar santo. Bem-aventurado do dia 22 de maio é o beato João Mopinote. Foi um religioso e mártir, faleceu em 1794. João Mopinote foi irmão lazarista, encarcerado numa galera, ou seja, numa embarcação naval, em Rochefort, durante a Revolução Francesa. Morreu em decorrência da doença ali contraída. Bem-aventurada do dia 22 de maio é a beata Maria Domingas Brum Barbantini. Foi uma religiosa e faleceu em 1868. Após ficar viúva, fundou em Lucca, na Itália, a Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo. Beata Maria Domingas Brum Barbantini, rogai por mim junto a Deus. Quase santa ela, né? Falta um grau, um ato só da igreja para a canonização, para se tornar santa. Santa do dia 22 de maio é Santa Júlia, virgem e mártir na Córcega. De acordo com o site do Vaticano, foi padroeira da Córcega. Júlia foi uma das jovens cartaginenses que um mercante de escravos queria vender na Gália. Foi sequestrada num porto da Córcega. Fiel à sua fé, recusou-se a oferecer sacrifícios às divindades. Sua festa é celebrada dia 22 de maio. Santa Júlia, virgem, recebeu a palma do martírio na Córcega por meio do suplício da cruz. O navio que transportava esta jovem cristã de origem cartaginesa, vendida como escrava, teria encalhado em Sonsa, no porto de Cabo Corso. Ali, por ódio à fé,
teria sido torturada e crucificada no ano 303. Olha, pessoas, né, odientas, né, por odientos, né, da fé católica, né, da fé cristã e católica. Ela foi torturada no ano 303, foi crucificada, como Cristo foi. Olha que coisa, hein? História de Santa Júlia, virgem mártir na Córcega. Na época da invasão de Cartago, Júlia foi comprada por um homem chamado Eusébio. Seu patrão, embora fosse pagão, admirava a coragem com a qual a mulher cumpria seu dever. Ao término de seu trabalho diário, durante a hora de descanso, ela se dedicava à leitura ou se recolhia em oração. Movida pelo amor de Deus, jejuava com frequência. Seu patrão jamais conseguiu fazê-la interromper o jejum, a não ser no domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Quando o navio do seu patrão atracou no porto de Cabo Corso, Eusébio participou de uma festa pagã. Entorpecido, raptou junto com pagãos a indefesa Júlia, que havia permanecido na embarcação. Ela rejeitava renegar a Cristo, dizendo: a minha liberdade é servir a Cristo, que adoro todos os dias e com toda a pureza da minha alma. Júlia foi torturada e depois flagelada. Em meio aos tormentos, continuava a confessar a sua fé, sempre com maior ardor, e gritava em alta voz: confesso a minha fé naquele que por amor a mim padeceu o suplício da flagelação. Se o meu Senhor foi coroado de espinhos e pregado no madeiro da cruz por minha causa, porque eu deveria rejeitar arrancar os meus cabelos como preço da confissão da minha fé para merecer a palma do martírio. Assim, Santa Júlia foi crucificada. Santa Júlia, rogai por mim, rogai por nós. Santa Júlia, então, mártir da igreja, virgem mártir na Córcega. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das respostas, acate, porque você está lidando com Deus, o Criador de tudo, que é onisciente, além de ser onipotente e onipresente. Mesmo que seja um não a resposta de Deus, acate. Até o pai terreno dá um não, a mãe terrena também dá um não quando vê que é o melhor para o filho. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na sua glória. E quem crer nele como Deus, quem for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá o corpo glorificado, transfigurado, transformado, um corpo diferente do nosso físico aqui. Será um corpo semelhante, parecido com o de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem abrir portas, modificou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição. Tudo isso nós teremos. É um corpo que não está mais afeto a essa espacialidade que nós vivemos aqui, esse espaço e esse tempo. Um corpo totalmente transfigurado, glorioso. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Creia em Deus, então, e Jesus Cristo como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna
convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.